Então, aqui a gente vai ter a resolução do exercício 64 do capítulo 7.4 do livro de Cálculo, volume 1, oitava edição. O exercício nos pede encontre a área da região sobre a curva dada no intervalo de 1 até 2. Ele dá aqui a função, que é y igual a 1 sobre x ao cubo mais 3. Como ele pediu a área, tudo que precisamos fazer é integrar a função. Só que aí surge um problema. Integrar essa função aqui é relativamente difícil por outros métodos, para não dizer impossível. Então, a gente vai precisar usar integrar por partes, frações parciais. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega a função, tatora o denominador. Então, é como se a gente isolasse o x e isolamos o x e deixamos dentro. Aí colocamos o nosso x sobre o a, mais bx mais c sobre o que está dentro do parênteses. Isso a gente soma e chegamos neste termo aqui. Após isso, a gente vem aqui para baixo, ó, resolvendo isso aqui, a gente vem para cá. E temos que a mais b vezes x ao quadrado mais cx mais a é igual a 1. Logo, temos que a é igual a 1, c igual a 0, a mais b é igual a 0, o que dá que b é igual a menos a, que é igual a menos 1. É uma expressãozinha bem simples, eu acho que não vale muito a pena eu explicar. Voltando para a nossa integral, a gente monta como a gente achou pelas frações parciais. Então fica 1 sobre x menos x sobre x ao quadrado mais 1 dx. A gente pega isso aqui e divide em duas integrais. Então, nós fazemos a integral de 1 sobre x menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1. Por substituição, adotamos x ao quadrado mais 1 como u. O nosso du vai ser 2x dx e o nosso dx igual a du dividido por 2x. Então, nossa integral fica 2 du sobre u, o que dá meio ln de u. Já aqui, a integral de 1 sobre x é ln de x. Então, a gente passa aqui para baixo, onde temos que, pelo teorema fundamental do cálculo, que o ln de x menos meio ln de x ao quadrado mais 1 de 0 a 2. Resolvendo, fazendo pelo teorema fundamental do cálculo, temos ln de 2 menos o meio ln de x de 2 ao quadrado mais 1 menos o ln de 1 menos 1 sobre ln de 1 ao quadrado mais 1. Isso nos traz, então, que a é igual a ln de 2 menos 1 sobre ln de 5 menos ln de 1 menos meio de ln de 2. Somando, subtraindo as partes, temos então 3 meios de ln de 2 menos meio ln de 5. Aí aqui é a resolução por completo. Então, agora estamos falando do exercício 10 do capítulo 7.5 do livro de cálculo, volume 1, oitava edição. O exercício pede: calcule a integral. A integral dada é a integral do cosseno de 1 sobre x, tudo isso sobre x ao cubo dx. O mais simples para se fazer aqui
é aplicar a integração por substituição. Adotaremos, então, 1 sobre x com u, a derivada de u, que é o nosso du, será menos 1 sobre x ao quadrado dx. Isolando dx, obtemos menos x ao quadrado du. Aplicando isso em nossa integral, temos que a integral do cosseno de u sobre x ao cubo multiplicado por x ao quadrado du, que é o nosso dx. E o sinal negativo de x vem aqui para frente. Progredindo na questão, temos então que o cosseno, a integral do cosseno de u sobre x du. Aí você vai me perguntar, por quê? Porque o x o expoente 3 do denominador morre com o expoente 2 desse x que está multiplicando. Então, o x ao quadrado desaparece e sobra apenas x. Progredindo na questão, nós podemos então separar o x do denominador do cosseno, botando 1 sobre. Então, nós temos então que 1 sobre x multiplica o cosseno de u du. Aí, vamos ter que fazer outra observação. Quem é u sobre x? 1 sobre x não é u? Então, a gente vai substituir novamente. Então, onde há u sobre x, nós colocamos o menos 1. Como eu havia dito, substituindo 1 sobre x por u, nós ficamos com u cosseno de u du. O sinal de negativo que estava fora da integral, eu acabei trazendo para dentro, mas não vai fazer diferença. No final das contas, tudo fica no mesmo. Progredindo na questão, nós vamos então chegar aqui, nesse termo aqui, que dá nessa fórmula, que dá aqui t dv é igual a tv menos a integral de v dt. Então, nós vamos ter que atribuir partes da nossa integral, o cosseno de u du, com variáveis t, dv, t e dv. Então, quem vai ser o nosso dv? Como eu escrevi aqui, ó, o nosso dv é o cosseno de u du. Cosseno de u du. O nosso t será o menos u. Então, menos u. O nosso v, que é um vzinho, apesar de eu ter escrevido vzão aqui, será o seno de u, que está aqui embaixo, menos o seno de u, que, no caso isso aqui, ó, é tv menos a integral de v dt. Então, a derivada vai ser a primitiva do cosseno, né? Então, a nossa primitiva do cosseno vai ser o seno. Espero que tenha ficado claro, né? A gente deriva v e acha dv, que é o nosso cosseno de u. Então, a gente só achou a primitiva aqui do cosseno de u. E a nossa derivada de t vai ser menos u du. Substituindo isso aqui na nossa expressão, nós ficamos então com menos u vezes, que multiplica o seno de u, mais, não é aqui em cima, menos u que multiplica o seno de u, menos o seno de u, menos 1 que multiplica du. Como esse 1 ele é constante, ele sai da integral. E aí, como ele está multiplicando, o único motivo dele estar aqui é para manter o sinal negativo. Então, quando ele sai para fora, ele multiplica esse sinal negativo. Então, vira mais. A gente vem aqui para baixo e fica com menos u vezes o seno de u mais, porque essa integral ficou menos, né? Mais o seno de u du. Integrando
o seno de u du, nós vamos achar menos cosseno de u mais uma constante de integração. Juntando tudo isso, agora a gente vai tirar a substituição, né? Porque o nosso u, como eu havia dito anteriormente aqui, ó, nosso u é 1 sobre x. Então, 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x. Substituindo, então, ficamos com menos 1 sobre x vezes o seno de 1 sobre x menos o cosseno de 1 sobre x mais c. Escrevendo de uma outra forma, temos que menos o seno de 1 sobre x menos o cosseno de 1 sobre x mais c é a integral da função cosseno de 1 sobre x sobre x ao cubo dx. Aqui, ó, a folha completa. Espero que tenha entendido. Obrigado. Então, no último exercício 18 do capítulo 7.8 de Cálculo, volume 1, oitava edição, nós temos o seguinte exercício. Determine se cada integral é convergente ou divergente e calcule aquelas que são convergentes. Então, nós temos aqui a nossa integral. A integral de dz sobre z ao quadrado mais 3z mais 2, de 0 ao infinito. Fazendo infinito tender a t, temos que a integral de 0 a t de 1 sobre z ao quadrado mais 3z mais 2dz, para a gente resolver isso aqui, vamos pegar o denominador e achar as raízes. Resolvendo isso aqui por Bhaskara, temos que as raízes são menos 1 e menos 2. Então, substituindo as raízes aqui, já que esta é uma das formas de escrever uma função de segundo grau, temos que z mais 2 vezes z mais 1 sobre 1 de t de 0 a t. E claro que se a gente fizer aqui a distributiva, vamos chegar nessa resposta, nessa expressão. Então, isso é a mesma coisa que isso. Vindo aqui para baixo, nós pegamos só a expressão e colocamos 1 sobre a expressão é igual, dividimos as partes da expressão e temos que alguma coisa sobre z mais 2, então temos alguma coisa sobre isso, mais alguma coisa sobre z mais 1, sobre isso. Então temos aqui, ó, alguma coisa sobre z mais 2, mais alguma coisa sobre z mais 2. Resolvendo isso aqui, nós ficamos então que az mais a mais bz mais 2b sobre z mais 2 vezes z mais 1 é igual a isso aqui. A mais b, que multiplica z, mais a mais 2b, sobre z mais 2 vezes z mais 1. Isso aqui. Vindo aqui para baixo, montamos um nosso sisteminha com a mais b igual a 0, a mais 2b igual a 1. Passando o a para o outro lado da expressão, temos que a é igual a menos b. Aplicando menos b na segunda expressão, temos que menos b mais 2 vezes b, que é igual a 1. Trazendo esse 1 para a primeira equação aqui, temos então que a é igual a menos 1. Voltando à nossa integral, que no começo estava assim, agora ela está assim, que a gente botou aqui, ó, mais 1 e 1. A gente vai passar aqui para baixo. Ln. Resolvendo a integral de 1 sobre a derivada dele, fica ln de z mais 1
sobre z mais 2 de 0 a t. Resolvendo isso aqui, nós temos então que ln de t mais 1 sobre t mais 2 menos o ln de meio. Tendendo t ao infinito, então o limite de t quando tende ao infinito da integral de 1 mais a nossa integral inicial dz e a nossa integral resolvida menos o limite da nossa integral resolvida, temos então que o ln de 1 menos ln de meio é igual a menos ln de meio. E isso aqui é igual a ln de 2. Deixa eu colocar. Então, é isso, a questão toda aqui, ó.